Então, boa noite, gente, tudo bem? Mais um encontro aqui do nosso estudo. Nós estamos no item que fala é, hoje sobre a gratidão, é o item 21, regozijai-vos sempre, né? A gente viu no encontro anterior o capítulo 6, né? Capítulo 6. E hoje a gente vai continuar, né? Que você desperte e seja feliz. E começamos um pouquinho no capítulo 5 da Psicologia da Gratidão. Então, hoje a gente vai continuar, porque o tema é esse, regozijai-vos sempre. E, naturalmente, então, nós vamos abordar a questão da gratidão como parte desse processo do regozijo, né? Então, Joana de Ângeles começa, né, a trazer justamente, né, que a conquista da consciência é o desafio existencial de todos nós, né? É o movimento, de uma certa maneira, que está ligado a uma busca de significado, de sentido, que a gente já vem falando isso há vários momentos dos nossos encontros, né? E, a partir daí, né, ela traz que o sentimento da gratidão faz parte desse processo, né? Já que ele favorece justamente a compreensão das possibilidades do significado da existência o seu valor, né? Então, essas duas coisas estão baseadas aí quando ela trabalha essa ideia da gratidão, né? E ela vai ser bem enfática, então, retomando alguns pontos importantes, né? Ela vai ser bem enfática, né? Que ela vai dizer que todo movimento, todo crescimento de natureza cultural, moral e espiritual, inevitavelmente, diz ela, né? Vai desaguar, né? No sentimento de gratidão. Então, a gente vê como o sentimento de gratidão está presente como uma questão básica e fundamental no processo psicológico que movimenta nós, então, em busca de um significado, de um reconhecimento de valor da existência, de um movimento de sentir participando da vida, né? Ou seja, de pertencimento, e, acima de tudo, então, todo movimento que, que envolve o processo de individuação na busca da nossa plenitude, tá, gente? Chegando aí, então, a todo o crescimento de ordem cultural, de ordem moral, de ordem espiritual. E por que Joana ela vai trazer isso como um elemento fundamental? Porque a gratidão se torna para ela, né, elemento fundamental desse processo que envolve toda a caminhada evolutiva do ser humano em todas as áreas do conhecimento e as áreas de pertencimento da nossa natureza humana, como a arte, a cultura e a moral, né? Por que ela está trazendo essa, essa noção de gratidão a esse processo todo evolutivo que está ligado à individuação? Alguém tem uma ideia? Alguém quer colocar o que acha? Ninguém sugere alguma coisa? Gelson, Posso falar? sorry, somebody. Sim? Não, quem vai falar? Pode falar, Silvia. Ah, eu acho que uma coisa interessante que eu vi, que ela põe como a gratidão, ela diz que o sentimento de gratidão, de certa forma,
apresenta para a gente uma junção, uma habilidade de nós entendermos o valor da vida, da existência na Terra. De certa forma, Uhum. ser agradecido pela vida, que é a primeira coisa que a gente tem que ter, e esse sentimento geralmente nos dá a, a visão da importância de nós termos a vida aqui na Terra. Eu senti que isso é uma coisa básica que a Joana colocou, porque se nós somos agradecidos de estarmos vivos, de estarmos na existência, o resto quase que cai em lugar, né? Se amolda às coisas. Eu acho que esse é um ponto, talvez. Sim, isso é um ponto. O que mais? Claudina? Eu, é, a gratidão, esse sentimento de gratidão nos eleva, nos liga ao alto, nos, com a gratidão eu não tenho outra palavra, para mim é essa ligação maior, é como se nós estivéssemos sempre em prece. E isso vai nos fortalecer, vai contribuir para esse processo de engrandecimento, de melhora, de iluminação, de busca e de superação. Uhum. Ok. Eu sou Li. Eu penso que o sentimento de gratidão é algo tão forte, mas tão grande, que ele não engloba só aquela situação que a gente se sente grata, aquela pessoa, ou alguém, ou aquela situação. Ah, de alguma forma, a gente se sente maior, a gente se sente no todo com o nosso Pai, com o nosso Criador. Para mim é assim, sabe? O sentimento, eu nunca esqueço gratidão, nunca esqueço alguém que me fez um bem. E então a gratidão, ela aqui está dizendo, Doc, a gratidão é contribuir para a sinfonia universal, a individual, ampliando e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio social e espiritual da humanidade. E é isso mesmo, meu Deus, porque a gente sabe que a gente cresce, a gente se sente melhor, a gente sente a estima da gente cresce também. É uma coisa impressionante a gratidão. Para mim, eu estou falando sabe como que eu vejo a gratidão. Então, eu fico muito mais, expande alguma coisa dentro de mim, e tem acontecido algumas vezes na minha vida, e só me foi positivo, só me fez eu crescer, sabe, a partir daquele momento. Isso com pessoas, com situações também. E eu sou muito grata por existir e também por ser espírita. Quando eu me tornei espírita, eu estava em estado elevado de graça o tempo todo. O tempo todo eu ficava naquele estado de graça, aquela coisa assim de agradecimento, eu ficava extasiada, acho que é essa a palavra, sabe? A gente fala assim, com cuidado, porque dá a impressão de fanatismo, mas não era, não. Era a coisa maravilhosa de saber, meu Deus, eu consegui, eu me tornei espírita nessa encarnação, descobri tudo isso. Então, para mim, isso é gratidão. É a gente se sentir no todo, sabe? Uhum. Lígia? Eu acho que a minha ideia é meio parecida com a da Eusolia, assim, essa coisa de sentir o todo, de aceitar as coisas como são, de que tudo fez parte de um processo, né? De tudo, todas as coisas, não só as boas, mas como as ruins, as experiências ruins que a gente passa. Eu acho que tudo tudo faz parte daquilo que você é no momento que você está hoje na sua vida. Então, acho que é mais ou menos isso. Uhum. Cláudia? Eu vejo assim, Gelson, que a partir do momento que a gente sai das reclamações, né, que foi o item anterior, teve alguma coisa a ver com reclamações indevidas, né? Eu acho que a partir do momento que a gente sai das reclamações, a gente começa a olhar para fora, a olhar um todo, e a partir do momento que a gente olha para fora, olha o todo, aí começa o nosso momento de gratidão,
de ver melhor as coisas, de sentir melhor, até se realizar, como é que diz, se dar conta, né, do divino. E aí, quanto mais a gente vai saindo para fora do nosso egoísmo, eu acho que a gente vai olhando mais o todo, como as meninas aí já disseram, e até olhar em direção do divino, do sagrado, e por aí já vem o agradecimento, né? Sim, tudo isso que estão trazendo são questões bem importantes, né? Porque a gratidão, ele é um sentimento, é um estado de alma, né? E também é um é um nível de consciência. Então, a gratidão é uma forma de maturidade também espiritual. Então, a Joana vai dizer que a gratidão, então, além de afeição, né? Além dessa afeição, desse sentimento, dessa emoção que a gente tem em relação ao outro, pelo que ele faz, o que ele representa para a gente, né? Ah, o seu significado é muito maior, diz Joana de Anjos. Então, ele envolve um processo, a gratidão, ele envolve uma tomada de consciência, ele envolve uma dinâmica, então, espiritual, onde eu vou construindo, é sinal de maturidade, né? E aí a Joana vai colocar que a gratidão é uma forma de viver. Então, olha só que importante, a gratidão é uma forma de viver. Então, com certeza, né, quando ela está trazendo a questão da gratidão, ela está falando de um estágio de consciência. Ela está falando de uma condição que se chega, que para ela é parte essencial do processo de crescimento interior. E por isso que ela falou que a gratidão tem a ver com essa realização do progresso em todos os âmbitos da vida humana. Então, e aí quando mais adiante no capítulo, quando ela fala desse processo do surgimento da consciência, né? Quando o espírito desperta, né? Ela então começa essa fissão, né? Do arquétipo do ego e do self, que são a origem dela, da consciência, que começa a ser ensaiada no despertamento das suas emoções variadas. Então, a gente começa, então, a começar esse deslumbramento que ela vai trazer novamente, né? Em vários momentos ela vai falar sobre isso, aqui também ela vai falar sobre isso, sobre a questão do medo, do espanto, né? Das expressões de sentimentos tão adormecidas que, de uma certa maneira, pouco a pouco, vão sendo elaboradas, conscientizadas e, de uma certa maneira, expressadas enquanto um processo de crescimento, de vivência, né? Porque o sentimento, de uma certa maneira, é o que determina a experiência humana. É ele que dá para nós um sentido, um significado do valor de uma experiência. Se a gente não tem sentimento, a gente não tem como valorar uma experiência. Então, só tem experiência porque existe um sentimento que qualifica aquela experiência enquanto um lugar vivido, sentido, consequentemente, e aí um valor agregado, e por isso, em cima disso, né, um processo de subjetividade do espírito, a minha experiência, o meu crescimento, a minha consciência, o meu reconhecimento. Então, de uma certa maneira, tudo isso envolve esse processo de amadurecimento emocional e dos sentimentos, né, que vão, pouco a pouco, ir superando os instintos, né, superando os impulsos primários, né, que está lá numa fase ainda agressiva, defensiva, que Joana coloca, né, e vai surgindo também toda a dinâmica da luz e da sombra no processo de caminhada evolutiva, né? E aí, o que ela vai dizer a partir disso, né? A partir, então, dessas manifestações do afeto, né?
no primeiro momento, claro, ainda muito preso ao instinto de posse e domínio. Aos pouquinhos, a gente vai construindo vai ampliando a nossa capacidade, né? De reconhecer esses afetos, de poder ir partilhando, né? E aí chega naquilo que a Joana coloca, né? Que é o sentido da relação. Porque a gratidão se dá na relação para a Joana. Ela, em toda, a gente não está estudando o livro agora, a psicologia da gratidão, mas ela vai colocar em outros momentos do livro que a gratidão é um processo relacional, se dá na relação, né? Então, desse universo que começa, então, a gente poder estabelecer o afeto, começa um jogo de cooperação, de necessidade. Eu necessito do outro, o outro necessita de mim, né? E aí começa a despertar, junto com esse processo cooperativo, né? No campo social e relacional, o sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, ele, de uma certa maneira, é essa tomada de consciência do valor do outro, que vai se expandindo para além do outro, em relação à vida, em relação à natureza, em relação a Deus, em relação a tudo. Então, com essa afetividade acontecendo, eu vou reconhecendo aí uma realidade da qual eu me insiro, da qual eu faço parte, né? E aí compreendendo cada vez mais esse amor que sustenta toda a dinâmica do universo. Então, por isso que a Joana vai colocar que a gratidão é o reconhecimento da assinatura do autor da vida em cada coisa, que é Deus, né? Então, de uma certa maneira, tem a ver com tudo isso. Daí a Cláudia no chat está perguntando então é um alinhamento entre o ego e o self. A gente poderia dizer isso, né? Que realmente a gratidão começa um processo do despertar do self, né? E essa integração do eixo ego-self. Então, ver como a Joana de Ângeles, ela realmente coloca a gratidão como uma dimensão central de todo o processo evolutivo, né? Não só enquanto algo que pode ser treinado e pode ser conquistado no processo de maturidade afetiva, mas naquilo que ela vai falar de uma postura, de uma atitude, de um jeito de viver, né? E nesse jeito de viver, ela está trazendo daí, de uma certa maneira, né, essa capacidade de transcender o ego a ponto de compreender, a partir do self, a própria vida e chegar nessa questão que vocês falaram, que é poder agradecer até as experiências dolorosas, né? De poder realmente avaliar que, que aquilo que pode ser doloroso para o ego, né? É justo para a alma, né? Aquilo que pode ser ruim para o ego pode ser bom para a alma. Então, eu posso compreender que, apesar da limitação do ego, das dores que o ego que são infligidas para o ego, dos processos de limitações, de perda, né? De experiências dolorosas, eu posso reconhecer aí experiências que são transformadoras para a minha alma, para o meu espírito, enriquecedoras, como diz a Joana, né? E por isso eu posso ser grato também, né? E ela cita daí o mito de Jó, né? O mito bíblico de Jó, né? Como um paradigma, né? Como uma referência desse processo de conquista da atitude de agradecimento, porque a gente sabe que a história de Jó é uma história muito antiga, de uma tradição oral, né, que ela é conhecida muito antes de chegar a ser escrita, né?
no Velho Testamento, né? O narrador é do século 5 antes de Cristo, né? Que está ligado, mas ele é anterior a isso, né? E já está lá em Ezequiel, né? Que já Ezequiel no Velho Testamento já cita Jó. E o livro de Ezequiel, né? Ele foi escrito 150 anos antes do livro de Jó. Então, como essa história de Jó realmente ela é antiga, né? E Jung, então, de uma certa maneira, né, vai questionar, né, vai trabalhar muito, né, essa questão de Jó no livro dele, Resposta a Jó, que é um livro muito profundo, muito importante, né, que a questão de Jó é um drama arquetípico de todos nós. E que, de uma certa maneira, envolve, de um lado, a questão da intenção, a não intenção, e uma abertura, que é a atenção, né? Ou seja, quando a gente está começando a despertar a gratidão e a consciência do self, a gente abdica da intenção do ego e volta a nossa atenção para reconhecer a sabedoria divina, para ouvir Deus. E aí entra a questão do caminho da graça, né? Então, a grande questão de Jó, e por isso que Jonas cita aqui no capítulo, é possível ver Deus quando ele nos nega tudo? Né? Porque foi isso que se apresentou na história de Jó, né? É possível ver Deus quando ele nos nega tudo? E aí a questão também que o significado só pode ser adquirido com a experiência, né, gente? Então, isso tudo está lá em Resposta a Jó, né? Jó, num certo momento do texto de Jó, né, diz: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Então, ele está se questionando, né, isso, né? Então, de uma certa maneira, Jó é uma experiência luminosa. E a experiência luminosa, para nós, né, do ponto de vista psicológico, não é só aquilo que é agradável aos sentidos e desperta o êxtase e a alegria do ego. A experiência luminosa é toda experiência que é maior do que a gente. E ela representa tanto lá aquilo que fascina, o fascinante, e aquilo que é terrível, que nos assusta, né? Então, o luminoso, o divino, está no extraordinário. E esse extraordinário pode ser terrível para a gente, né? Gerando temor, né? E gerando, de uma certa maneira, muitas vezes, sofrimento. Então, a grande pergunta, o que significa Jeová em termos psicológicos, né? Quando Jó ele se apresenta para Jó, né? Quem é Deus, né? Será que Deus é uma neurose? E Jung pergunta, né? E porque para Jung Deus é um problema chocante, né? Ou seja, a presença de Deus choca nós, porque ele vai além da nossa compreensão, da compreensão egóica. E por isso que a gratidão é a capacidade de tu penetrar na realidade para além do ego. E por isso que eu consigo ser grato. Silvia? Seria, então, a experiência da noite escura da alma. Seria uma Pode se dar comparação, nesses termos também. porque é todo o sofrimento que passa para chegar à luz, né, de certa forma. Então, poderia ser comparado? Sim, e Joana pode ser comparado, né, Silvia? E Joana vai adiante, né? Ela diz que a experiência dolorosa
é uma forma de consciência comparativa, né? Que a gente não tem como avaliar as coisas, né? Eu tô com uma colega nossa lá da Casa Espírita, hospitalizada no hospital, ela está com metástase em todo o corpo, no fígado, no pulmão, nos ossos, ela sente muita dor. E hoje eu fui visitá-la, e a gente falando assim, como as coisas ficam relativas, né, nessas situações limites, coisas que ela estava me colocando, coisas que antes para ela eram tão importantes e significativas, que ela se preocupava, e agora para aquilo tudo ficou tão pequenininho, né, diante da situação que ela está vivendo e do quanto essa situação está fazendo ela pensar e refletir na vida dela e poder se aprofundar nas questões da sua própria alma. Então, realmente, as experiências dolorosas, ela pode avaliar, né, e nos dar uma medida, porque às vezes a gente está, de uma certa maneira, muito inconsciente da nossa vida e muito ingrato, né? A gente exige da vida, a vida dá, e a gente não agradece, a gente não reconhece o valor das coisas. Então, muitas vezes, essas experiências dolorosas nos tiram dessa inconsciência egoísta, né, da gente, a gente puxa, como eu agora começo a valorizar aquelas coisinhas pequenininhas que antes não dava valor, porque agora eu estou vivendo um momento de dor e sofrimento. Então, essas reflexões são fundamentais também, para, de uma certa maneira, ter parâmetros de avaliação, né? E, de uma certa forma, diz a Joana, esses momentos mais difíceis são formas de confronto com a nossa pequenez e se liberar também de poder olhar para nossa sombra e não ficar na raiva, na mágoa, né? E não entrar na ingratidão, né? Que é uma má compreensão da justiça e do amor divino, né? E poder realmente daí fazer um movimento de entrega a Deus, confiança no seu amor, como Jó fez, né? E continuar sendo fiel a Deus, como é o livro de Jó, né? Então, de uma certa maneira, tem coisas que a gente não consegue realmente, do ponto de vista egóico, compreender. Por que eu tenho que passar por certa situação? Por que eu tenho que viver certas questões que a vida está me impondo, né? E parece que aquilo é maior do que a gente, parece que é difícil, mas se a gente consegue alargar nossa visão para uma visão mais profunda a partir do self, mesmo que a gente não tenha uma compreensão egóica, racional, o nosso sentimento vinculado a Deus, nessa consciência do seu amor, na nossa fé, vai nos possibilitar realmente, né, um passo importante aí para transcender essa visão negativa, né, e não ficar na ingratidão e se abrir para o processo de transformação, né? E poder realmente amar a nossa vida, amar as pessoas, amar a nossa realidade, mesmo que o sabor deles seja um sabor desagradável naquele momento. Sim, Silvia. Desculpa, fazer uma pergunta. Esse processo que você está falando já requer, de certa forma, uma certa maturidade da pessoa, não é? Porque pode ser, inclusive, uma situação, como a da sua amiga, eu sei de uma situação que a pessoa, inclusive, está com muito medo, está revoltado. Então, quando você chega a essa conclusão já de ver a gratidão nas situações, já existe uma certa maturidade espiritual na pessoa, não? Ou se é uma coisa transformativa de uma hora para outra. Com certeza, né, Silvia? Isso já é um sinal de maturidade, né? Então, a maturidade espiritual e psicológica leva à experiência da gratidão e a gratidão leva à maturidade. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Quanto mais grato eu for, mais capacidade de me sentir pertencendo e transitar no mundo de uma maneira profunda, desenvolvendo a maturidade. E quanto mais maduro eu sou,
mais compreensão e gratidão eu tenho em relação com a vida também. Então, esse é um processo que se retroalimenta, né? E aí, porque ela vai entrar no último item do capítulo sobre a questão do self coletivo, a busca do self coletivo mediante a gratidão, né? Então, então ela está falando que existe um self coletivo, né, gente? Olha só que interessante, né? E o que seria esse self coletivo? Primeiro, para a gente poder entender isso. Então, o self coletivo ele tem duas conotações. Primeiro, ele representa, de um lado, o espírito de uma época, né? A regência do arquétipo do self como símbolo agregador. Então, em cada etapa da história da humanidade, nós vamos ter também uma imagem do self regendo a nossa vida, né? Claro que esse self está projetado também em figuras coletivas, como presidente, reis, né? E, de uma certa maneira, também temas, mas, acima de tudo, o self coletivo representa, muitas vezes, também uma ideia, né? Algo que sustenta, uma regência, algo que nos rege naquele momento histórico da humanidade, e esse self vai se modificando também, né? Assim como o self individual ele vai despertando e vai evoluindo como espírito que nós somos, né? O self coletivo também vai se renovando na medida que a humanidade vai evoluindo e as necessidades históricas e as questões e as exigências e estados de consciência da coletividade vai mudando. Então, isso é uma conotação. E a segunda conotação do self coletivo, que é o que a Joana vai se ocupar mais, é a consciência de pertencimento e de conexão minha com a vida. Então, ela vai falando justamente, né, do quanto, muitas vezes, as pessoas, né, estão no seu estágio evolutivo, né, ou elas são muito egoístas, né, autocentrada no seu orgulho, no seu egoísmo, na sua individualidade exagerada, ou elas são muito ligadas à consciência coletiva, da moral coletiva, não do self coletivo, né? Na questão das regras religiosas, de culpa, de castração, nas regras sociais, que envolve o jogo neurótico da consciência coletiva, né? A questão do materialismo científico, né? Que rege a nossa vida e assim por diante, né? Então, ela vai falando que de uma certa maneira, na medida que a gente vai construindo essa consciência do self, né? E esse sentimento de gratidão, né? A gente vai aspirando novos valores e vai reconhecendo o valor do outro na nossa vida, né? Então, porque é da necessidade do homem amar e ser amado, da nossa necessidade, né, conquistar valores, se superar. Então, tudo isso é um processo natural, né? De um desejo, né? De conquistar possibilidades novas em relação à nossa caminhada, que envolve, né, justamente essa individuação que Joana está colocando, né? Então, na medida que esse self vai rompendo com essa visão limitada do ego individual egoísta e desse ego preso nesse coletivo da persona, da consciência coletiva que é a persona, né? Esse self individual vai construindo também um self coletivo, ou seja, um sentimento de pertencimento, de alegria, da importância do outro e do meu lugar, do meu papel na coletividade também. Eu não perco a minha identidade,
eu não perco a minha individualidade, né? Mas eu começo a expandir a minha consciência, né? Enquanto compreender tanto a utilidade da vida, né? Ou seja, da natureza, dos animais, das outras vidas, né? E das pessoas, do quanto eu dependo delas, das pessoas que participaram do meu caminho, professores, amigos, familiares, vizinhos, pessoas estranhas, que eu dependo, que essa roupa que eu visto agora dependeu de alguém que, com seu suor e trabalho, fabricou, das pessoas que transportaram ela para chegar até onde eu pude adquiri-la. Então, na verdade, qualquer movimento meu na vida depende de uma cadeia de eventos da qual eu não estou isolado desse evento, da qual a realidade do mundo participa da minha vida. E, ao mesmo tempo, né, eu vou compreendendo o meu lugar de utilidade, do meu papel de cooperar também com a humanidade, né? Formando aquilo que Joana vai falar de um conjunto cósmico. Né? E aí a gente vai chegar justamente, né, num processo de gratidão que vai nos iluminando interiormente, né, e reconhecendo como um elemento valioso nesse conjunto espiritual da humanidade, a nossa família espiritual, que é a Terra, né? E tudo que pertence ao conjunto terreno. Eu sou Li. Interessante, porque isso que você está falando, doutor Gelson, é, é, é uma coisa bem real mesmo, porque eu tipo, não é que tive oportunidade, aconteceu comigo. Quando o Leonardo desencarnou, naquela noite, eu não orava só por ele. Interessante, porque eu lia o Evangelho, eu orava por ele, eu orava por todas as mães e todos os jovens que tivessem também desencarnado na mesma situação, naquela hora, naquele momento lá em Estocolmo. E assim eu fui abrindo todo um leque cada vez mais. Cada vez que eu leio um pedacinho do Evangelho, eu ia estendendo, sabe? Pedindo a Maria Santíssima, pedindo que ele, né, fosse resgatado, fosse retirado, e eles também, e pedia pelas mães, pelos pais, que eu sabia que eles estavam sentindo as mesmas dores que eu estava sentindo naquela hora. Isso aí é o que você está falando, não é que é pequenininho, né? Mas ele faz assim parte, é uma coisa que a gente vê de alguma forma parece que expande a mente da gente, a gente não pensa na gente só. E é muito, como é que é? É muito natural, não tem esforço nenhum, é automático, isso é uma coisa impressionante. E claro que o ali me transformou muito, toda a minha vida foi transformada a partir dali. Então, você falou, né, na família, aquela família universal. Então é mais ou menos isso, porque todos nós somos assim, não é verdade? E você falou que às vezes precisa um movimento né, duro acontecer para que a pessoa parece ou a situação se desperte alguma coisa. Então esse para mim foi um movimento bem, bem, bem intenso na minha vida, sabe? Aquela noite, muito, muito intenso mesmo. Sim. E todo esse processo, né, de caminhada, né, nesse self coletivo, né, que vai nos fazendo sentir pertencendo, é, reconhecendo o valor do outro e realmente me dando meu mito pessoal, meu papel nessa engrenagem que é a vida, né? Aos poucos, né? Vai dando esse oceano, né? Imenso de graça que é o viver, até chegar no estágio final desse processo, que é a plenitude, né? A plenitude como esse processo final, que é o estágio, então, de uma consciência que está em comunhão, em harmonia com todas as manifestações psíquicas e emocionais, né? E aí, nesse entrosamento da mente, do self, nesse equilíbrio que foi colocado antes, né? Que a Cláudia colocou antes,
desse alinhamento entre o self e o ego, né? Numa sintonia perfeita entre os dois. Silvia, tu quer colocar alguma coisa? Eu queria só perguntar. Isso que você explicou agora e estava explicando a respeito da expansão da consciência, ser, ter gratidão das outras e sentir parte da humanidade e, ao mesmo tempo, servir a humanidade. Essa plenitude que você fala seria o que normalmente o pessoal diz chegar ao Cristo cósmico em nós? Sim, tem a imagem do Cristo, né? O Cristo como esse símbolo de consciência iluminada plena, né? Que para Joana representa justamente essa harmonia de todas as manifestações psíquicas, né? Num perfeito entrosamento e num estágio, né, de elevação, né, que está ligado à imagem do Cristo, né? Então a gente pode pegar essa imagem do Cristo cósmico, né, que ela chama de conquista luminosa também. Então ela vai chamar, então o luminoso para Joana não é só experiência religiosa. O luminoso também é uma conquista, um estágio de consciência que daí tu consegue estar no luminoso, que é justamente o resultado dessa autoconsciência, que vai libertando o sentimento de gratidão, né? Gerando a individuação e produzindo, né, justamente, né, essa dimensão mais alargada da realidade, né, nesse processo de autointegração e expansão de consciência ao mesmo tempo, em direção à divindade. Então, a gente vai chegar naquela condição, né, daquela condição de Jesus, eu e o Pai somos um só. Então, claro, é um estágio que a gente não conhece ainda, né? Mas que, de uma certa maneira, o caminho da gratidão é um caminho que nos leva em direção a essa conquista, né? E tanto é que ela vai, no final do capítulo, né? Acho tão bonito como ela encerra esse capítulo 5, né? Ela diz assim: são os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão, que resultam de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Então, olha só, gente, o que ela está falando, né? Então, a conquista da gratidão é, ao mesmo tempo, a conquista espiritual. Os valores morais representam esse estágio de gratidão. E por isso que lá no começo ela fala que a gratidão justamente envolve todo esse processo de crescimento a nível moral, intelectual, cultural, artístico e assim por diante. Então, todas as oportunidades, como ela diz aqui no final, né, de crescimento e de valorização da existência, né? E que chega daí, né, nessa condição de um ser generoso e de um ser sábio, né? E o Jung tem no livro Mistério e Conexiones, eu acho que no 2, né, no volume 2, se eu não me engano, essa frase que eu gosto muito, ele diz: onde há amargura não pode ter sabedoria, e onde há sabedoria não pode ter amargura. Porque ele diz que o sofrimento, né, a dor, o sofrimento, é, de uma certa maneira, né, a mãe da amargura. Mas, ao mesmo tempo, é a possibilidade da educação do sentimento, ele diz. Então, se a gente consegue educar o sentimento e compreender o significado, tu supera a amargura e chega na sabedoria, né? A sabedoria de viver que, segundo Joana, está ligado, então, ao estado de gratidão. E a última frase do capítulo é: aquele que é grato
que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Então, a gratidão é uma atitude de humildade também, é reconhecer a minha pequenez, né? E o quanto, de uma certa maneira, a minha vida pertence a Deus, depende dele, né? E, né, diante dessa grandeza maior, né? E que a minha vida, enquanto processo psicológico, ela é essencial justamente porque está ligado a esse fio invisível da divindade que me move, me guia naquilo que é essencial também para mim. Então, de uma certa maneira, viver a gratidão é reconhecer o que é essencial e não se perder nas picuinhas do ego, nas pequenez do ego, reconhecer e nessa fantasia grandiosa do orgulho, do egoísmo que nos torna distante de nós mesmos, né? Mas na nossa pequenez, né, a gente se torna grande porque a gente encontra realmente essa comunhão com o divino e essa possibilidade daí de servir o que é maior. Que nós, os pequenos, se tornamos grandes como quando servimos ao que é maior, ou seja, quando sabemos servir a Deus. Lígia? É só uma curiosidade, Gelson. Como que eu sei que eu passei por uma experiência com luminoso? Eu descubro isso só em terapia? Eu estou imaginando aqui uma terapia junguiana, ou como que isso eu posso ter certeza que eu tive uma experiência semelhante assim? É, o luminoso para a psicologia junguiana, ele veio do Rudolf Otto, esse conceito do Rudolf Otto, que ele era um filósofo da religião, ele que cunhou o termo, e ele fala do luminoso como uma experiência emocional. Toda vez que tem uma experiência emocional luminosa, é uma experiência da experiência do encontro com a divindade. Então, como a gente sabe que essa experiência luminosa? Tudo aquilo que é muito forte na nossa vida, né? Para o bem e para o mal, no sentido assim, daquilo que abala nossa estrutura. Então, por isso que o luminoso tanto é o terrível como o fascinante. Tudo aquilo que nos abala, gerando fascínio, né? Entusiasmo, êxtase, alegria contagiante, um estado de enlevo maior do que a gente consegue assimilar. Ou tudo aquilo que não cabe em nós e gera temor e pavor, isso é uma experiência luminosa. Então, de uma certa maneira, a gente consegue entender a experiência luminosa pela carga emocional que ela nos afeta. Toda vez que tem uma carga emocional muito gigantesca, tu está tendo uma experiência luminosa. Silvia? Ah, seguindo essa pergunta da questão luminosa, ah, pode ser também experiências que às vezes a gente tem na vida, tem certos altos e baixos que acontecem, e de repente acontece uma coisa. Você vê uma coisa e de repente te dá aquela alegria de viver, aquele agradecimento de que você está vivo, que você ainda tem oportunidades. Isso seria uma parte de uma experiência luminosa. De Sim. certa forma, um momento de transformação. De repente, você fica agradecido do que você tem. Uhum. Seria também, não precisa ser uma coisa Sim, extraordinária. de encantamento, de reconhecimento, de insight, de pertencimento, de enlevo, de alegria, né? Tudo isso tem a ver com a experiência luminosa do seu aspecto agradável, né? Sim, Silvia. Ok, Né? thank you. Assim como também tudo aquilo que abala a gente, né? Uma experiência de morte, de pequenez, uma experiência de quebra de certeza, uma situação de doença, né? Uma situação que a gente é pego de surpresa e aquilo nos abate e nos desestrutura e, de uma certa maneira, nos coloca em contato com a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Isso também é uma experiência luminosa.
É porque né? geralmente a gente Agora, tem que descer, né? Sorry, desculpa. é, De certa forma, tem como ter sim. que ter uma experiência que te balança, que te Uhum, sacoalha o teu modo é, de viver, de certa forma, não é? Para você conseguir, por exemplo, uma paisagem, uma coisa que faz uhum, aquele momento, mas você teve que sim. estar no buraco do inferno para poder sentir É, a luz é do aquela sol, de pequena certa forma. morte súbita do espanto, né? Ah, naquilo que É, te pega de jeito e te vira de cabeça para baixo, né? porque as experiências da vida. Obrigada. Agora, a Joana propõe que a experiência luminosa seja sempre em favor do belo, do bom, do agradável, que a gente pode transformar a experiência luminosa numa coisa que seja favorável, né? E positiva. E ela fala que tudo pode daí ser motivo para a experiência luminosa, né? Qualquer coisa mais pequena, desde que o nosso coração esteja aberto, que é encontrar daí beleza em tudo, né? O reencantamento da vida, né? Quando está aberto a sentir Deus, a poder estar em sintonia com a vida, com o Criador, porque chegar no estágio luminoso é chegar também nesse estado de encantamento, de beleza, de plenitude da alma, que está em comunhão e vê daí em tudo, né, a beleza e o encanto. Então, de uma certa maneira, a experiência de gratidão e de estado de luminosidade é uma experiência também de reencantamento da vida, de se encantar com a vida, né? Então, também passa por aí, né, gente? Muito bem. Sim, Cláudia. Ô, Gelson, na página, para despertar isso tudo, a gente primeiro teria que sair do estado onde porque ela fala na página 111, do ego se neurotiza, e se Uhum, neurotiza. Eu, como uhum, no meu estágio de inferioridade, onde estou me despertando, eu me preocupo para eu chegar em qualquer parte boa, né? Eu tenho que primeiro me descobrir. E como que eu quero estar já lá na frente se o meu ego ainda está neurotizado? Aonde eu estou. Ela diz aqui, a mais grave nessa conduta é a maneira como são exteriorizadas as manifestações do ego neurótico. Aí, e ela ainda fala, algumas pessoas apresentam-se agressivas, desvelando-se com facilidade, impondo-se sobre os outros, não ocultando os conflitos em que se debatem. Mas muitas pessoas estão nesse conflito e não sabem, não se dão uhum. conta. Todo mundo está vendo, mas a pessoa, eu não estou me dando conta disso, mas todo mundo está me vendo. Então, como que eu Uma quero luta, né? chegar? Vou chegar num estágio de gratidão, de amorosidade, como é, o luminoso para o bem, da utilidade, se eu ainda não me venci. Não estou me Na dando. verdade, o bom é que a gente tem pequenos estados, momentos de gratidão. A gente não chegou ainda num padrão de vida a gratidão. Mas esses pequenos estágios de gratidão vai nos conectando com o melhor da vida em nós, que nos ajuda também a ter força para poder reconhecer as nossas limitações e abrir mão delas, dessas defesas, dessas limitações internas. Então, na verdade, o movimento é esse. De um lado, um processo de autoconhecimento, né? E, de outro lado, uma abertura para a vida, né? A partir do sentimento, do exercício do afeto, do sentimento, né? Então, essas duas coisas vão podendo ajudar a gente indo superando, né, a nossa sombra, as nossas limitações, né? Mas é um processo todo, né? Muito bem, gente. Então, a gente encerra com isso o item 21, né? E semana que vem, na verdade, vai dando continuidade, que o item 22 é uma continuação do item 21, que é sobre o bem, a gratuidade e o amor. Então, semana que vem,
a gente vai para o item 22, tá bom? Gelson, só uma pergunta, então vai continuar ainda Semanal, né? Tem que semanal? terminar esse ciclo, sim. Sim. O roteiro quinzenal é para o próximo programa, né? Então, a gente termina agora, em janeiro, o roteiro Jesus, né? A luz da psicologia profunda, o Evangelho da psicologia profunda, Sim. e quando começar o roteiro novo, daí vai ser quinzenal, como foi colocar ali a preferência da maioria do grupo. Sim. É Obrigada. uma pena, que eu prefiro semanal, Eu também. que demora